noite, né? Depende do horário de quem está assistindo a gente. A paz do Senhor Jesus Cristo seja comigo, seja com você. E nós estamos começando agora a nossa reunião, né? Mais uma reunião aí para celebrar o nome do Senhor Jesus, para louvarmos o nome dEle, para ouvirmos da palavra dEle. E um assunto que está nos nossos ouvidos, que está na nossa mente, que a gente tem falado a todo momento, né? Visto a todo momento, é a questão, né, das fake news, das falsas notícias. E parece que é um negócio do nosso tempo, só que não. É algo que já vem de muito tempo. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê que desde o Éden, nós sempre fomos vítimas de falsas notícias, né? Então, nós seres humanos temos muita facilidade para sermos influenciados e desestabilizados por falsas notícias. E nada melhor do que a palavra de Deus, a verdade de Deus, para corrigir tudo isso nas nossas vidas. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de mudanças, nós somos muito vulneráveis a falsas notícias, a situações, a comentários, a pensamentos que roubam a nossa paz, que roubam a nossa estabilidade, que traz algum tipo de prejuízo para a nossa vida, para nossas emoções, para a nossa família, para a nossa convivência. Então eu te convido, né, nesse momento, a buscarmos a Deus, a ouvirmos a palavra de Deus que está acima de todas as coisas, a palavra de Deus que desmascara toda mentira, que quebra toda mentira, que joga por terra todo engano e nos coloca lado a lado na presença daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é a verdade em pessoa. Nós vamos louvar a Deus. E antes disso, gostaria de reforçar alguns avisos que nós acabamos de ver aqui, né, acerca da programação dos jovens aqui da Vida em Cristo. Todo domingo, né, às 10 da manhã, nós temos aí a nossa escola dominical, a nossa sede, às 10 horas, no Facebook da igreja, do Vida em Cristo. Nós temos também nas redes sociais dos jovens, tanto no Facebook quanto no Instagram, a nossa devocional, todo dia, em torno das 9 horas da manhã. E temos também o nosso culto, né, no sábado, às 8 da noite, no aplicativo Zoom. E nós aí nas redes sociais aí dos Jovens Mevec, você tem aí, tá disponível aí os links para acesso aí todo sábado a partir das 19h30. Então eu te convido aí na sua casa, no seu escritório, não sei onde você está, a louvar a Deus, a buscar aquele que é a verdade em pessoa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Que esse seja um momento que você possa entregar o seu louvor a Deus. Que esse seja um momento em que você possa deixar seus problemas de lado, deixar toda essa situação de lado, e que você possa se concentrar em Deus e entregar a Ele o que Ele realmente merece. Se ao teu lado estou.
vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pedimos a Deus para que o Senhor venha, Jesus. Venha sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Vá em cada uma das casas, Senhor Jesus. E que sua presença transborde, Pai. Que teu Espírito Santo enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Nós clamamos, Senhor Jesus. Clamamos a tua presença, Senhor Jesus, nesse momento, Pai. E queremos entregar as nossas vidas, Senhor Jesus. Como nós cantamos aqui, Senhor Jesus, só em ti nós podemos confiar, Senhor Jesus. Só em ti nós confiamos, Senhor. E entregamos tudo diante do Senhor, Jesus. Pedimos que o Senhor venha encher as nossas vidas. Enche, Senhor Jesus, cada um que está assistindo, Senhor Jesus. E que em nome do Senhor nós possamos a cada dia mais depositar nossa confiança, Senhor Jesus, no Senhor que é grande, lindo e maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus.
ocorre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite para todos. Estamos chegando aí mais uma vez. Hoje o assunto não poderia ser outro, a gente pensa muito nisso. Eu penso nisso, eu acredito que você também deve ter pensado nisso. O cristão agora, de um modo geral, os seus amigos, parentes, vivem perguntando: escuta, nós estamos vivendo o mesmo tempo do fim? O mundo vai acabar? E às vezes piadas, algumas brincadeiras, mas esse é o que eu gostaria de compartilhar com você agora. Eu creio que a mensagem que Deus colocou no meu coração: estaríamos vivendo o tempo do fim? É uma interrogação. Vamos fazer uma oração. Se você está com a sua família, se você está com alguém do seu lado, se você convidou alguém para estar com você, vamos orar juntos agora, vamos fazer isso. Senhor, muito obrigado por poder chegar junto com essa família, com essa pessoa, com todos esses que estão agora acompanhando essa nossa reunião virtual, essa nossa reunião à distância. Que a tua presença, o teu poder que enche todos os ambientes, a tua palavra diz que o Senhor enche os céus e a terra está cheia da bondade do Senhor, que a tua bondade, Senhor, alcance esse lar, mesmo que durante o dia aconteceram tantas coisas, mas nesse momento que haja paz nesse ambiente, que haja alegria nesse ambiente, que haja agora o silêncio na alma, para que a tua palavra possa alcançar o seu objetivo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Essa é a pergunta que está surgindo na mente de muitas pessoas que são sinceras. Nós estamos realmente vivendo os tempos do fim? Essa questão do fim do mundo é algo assim que tem gerado muita fantasia, né? Eu tenho visto aí pessoas falando coisas assim meio desconexas, né? Algo nada a ver, mas também rendeu muito nas indústrias cinematográficas, né? Eu vou dar alguns exemplos. Em 1968, um filme que fez muito sucesso, Planeta dos Macacos. Isso aí foi algo assim que e rendeu anos e anos, primeiro na bilheteria do cinema, depois virou série na TV, enfim. Em 1996, um tempo depois, também surgiu um filme que fez muito sucesso, Independence Day. Eu acho que muitos já tiveram a oportunidade de assistir. E nessa esteira, 2 anos depois, em 1998, Armagedon também foi um filme que rendeu muita bilheteria. No mesmo ano, Impacto Profundo, que era a história de um asteroide que atingia a Terra. 2010, mais recente, né? A Epidemia. Tem muita gente aí procurando esse filme agora para assistir. E no famosíssimo 2012, o filme, né? Que também rendeu
milhões aí para os seus produtores. Bom, a Bíblia, ela é a palavra definitiva de Deus à humanidade. Você acredita nisso? Eu acredito nisso há quase 40 anos. A Bíblia é a palavra definitiva de Deus à humanidade. E Deus já fez na Bíblia várias sinalizações que nós deveríamos observar quando nós estivéssemos nos avizinhando, nos aproximando dos tempos do fim. Na verdade, quando a gente fala em fim de mundo, não significa que o mundo, no sentido cósmico, literal, físico, vai ser destruído. Não. Mas esse sistema que governa o mundo, sim, esse vai ser completamente destruído. Os padrões que esse mundo adotou, né? O seu estilo de governo, né? Os valores que ele possui, tudo isso, segundo a Bíblia Sagrada, vai passar por uma tremenda purificação e Jesus Cristo reinará soberano, absoluto, sobre todas as coisas. A Bíblia diz isso. Tá? Ele veio primeiro como um servo humilde, mas ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a Bíblia dá algumas sinalizações. A gente vai ver aqui pelo menos 5 ou 6 sinalizações que mostram que esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo ímpar, singular na história humana. Bom, sinais que nós estamos vivendo no fim do mundo. Vamos ver primeiro o aspecto cósmico ambiental. Quais seriam os sinais que o cosmos e o meio ambiente estão dando segundo a palavra de Deus? Jesus profetizou sobre esse tempo dizendo assim, Lucas capítulo, tem gente que já está com caneta na mão, já está com um pedaço de papel, né? Está aí com caneta, pega lá a caneta, pega um pedaço de papel, vale a pena você anotar. Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Percebe? Estou falando sobre sinais no aspecto cósmico ambiental. Tá? Tem gente que diz que esses grandes sinais no céu seriam a aparição de OVNIs. Talvez Jesus estivesse se referindo a isso, a gente não sabe. As aeronáuticas, né, de muitos países aí têm feito alguns avistamentos que não tem paralelo, não tem como comparar. Isso tem aumentado muito de 1947 para cá, esses avistamentos de luzes que se deslocam de uma forma totalmente diferente do que os nossos aviões ou helicópteros ou coisas que nós estamos acostumados, daí ter surgido, né, a expressão objeto voador não identificado. Então Jesus disse isso, terremotos, epidemias e fome. Se fala muito em epidemia agora, mas a fome ainda é o pior problema humanitário. A fome é desesperadora. Nós aqui, talvez, no nosso ambiente, no lugar onde a gente vive, estado de São Paulo, nós não sabemos o que é passar fome. Mas existem muitos países no norte da África e existem muitos lugares nas periferias das grandes metrópoles no mundo em que muitos seres humanos estão revirando lixo para poder ter alguma coisa para comer. Tudo isso foi previsto. Versículo 25, Lucas 21:25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, preste atenção, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Isso aqui é uma referência aos tsunamis que nós vimos recentemente acontecer. Versículo 26 de Lucas 21, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Eu tenho recebido agora muitas informações de pessoas que, por conta desse vírus que se alastrou pelo mundo, estão aí dominadas por crise de ansiedade, né?
estão mergulhadas em depressão, gente sofrendo psicologicamente porque tem que ficar dentro de casa, não pode sair, né? Então, homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. A NASA, ela varre os céus constantemente, ela tem vários telescópios apontados, ela acompanha a trajetória de muitos cometas, de muitos asteroides, e constantemente a gente vê na internet alguma notícia de algum que passou perto da Terra e tal, uma coisa assim. A gente percebe que há todo um contexto de abalo cósmico e ambiental. Essa é a primeira sinalização. Uma segunda sinalização é o aspecto político internacional. Mateus capítulo 24, verso 6, a Bíblia diz: porque vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Essas palavras aqui para nação e reino, no grego é etnos, da onde vem a palavra etnia. Então Jesus previu que haveria muito conflito étnico. Haveriam pessoas que por causa da raça estariam sofrendo. A gente viu muito isso no leste europeu, a gente vê muito isso entre árabes e judeus, a gente vê muito isso entre negros e brancos e asiáticos. Então a gente percebe que o mundo, no sentido político internacional, está em constante ebulição, né? E eu já vi muita coisa no sentido de que há centenas de anos o mundo não sabe o que é um dia de paz. Em algum lugar do globo está havendo uma guerra, está havendo uma contenda, está havendo uma disputa. Então, primeiro sinal, o aspecto cósmico ambiental. Segundo sinal, o aspecto político internacional. O terceiro, aspecto social. Isso é uma sinalização do final dos tempos. Eu vou ler aqui 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5. Presta atenção e tenta fazer um paralelo com a sociedade que hoje nós estamos imersos, estamos inseridos. Olha só, isso é uma profecia do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Grife essa expressão, nos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Versículo 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Terão aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isso te diz alguma coisa sobre o mundo que nós estamos vivendo hoje? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Para mim, esse aspecto social da sinalização que a Bíblia dá sobre o final dos tempos está muito claro. Nunca houve tanto egoísmo, tanta avareza, tanta presunção, tanta arrogância, tanta blasfêmia. O que foi o carnaval desse ano, gente? O que foi? O que tem sido o carnaval nos últimos anos? Eu não me conformo. Eu sou nascido na década de 50, eu nunca vi coisa igual. A gente está presenciando agora um crescimento exponencial da iniquidade, como nunca antes. O pecado e a blasfêmia sempre existiu, mas sempre muito recluso, nos guetos, nos cantos. Hoje não. Hoje ela é escrachada, escancarada. Nunca se zombou tanto de Deus.
nunca se fez tão pouco caso da Bíblia e da religião. E isso é sinal dos tempos. O quarto aspecto, o aspecto religioso, esse também é uma sinalização. Vai anotando aí. Sinais no campo cósmico e ambiental, sinais no campo político internacional, sinais na esfera social, agora na esfera religiosa. Mateus capítulo 24, do verso 5 ao 11 diz assim, 5 ao 11 não, perdão, do 5 e o 11. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, quantos não vieram até hoje? Eu tenho ali algum material sobre religiões, eu poderia até ter me antecipado e anotado. Mas há quem diga que há mais de 200 pessoas que se disseram serem Cristo nos últimos anos. Tá? Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que mais tem agora, e eu vou ser bem claro e bem direto, no YouTube, o que tem de falso profeta falando é algo assim assustador. E outra, as religiões estão aí se multiplicando. Aí o sujeito ele é um devoto, seja no meio protestante, no meio católico, ele vai, que de repente ele começa a perceber que algumas das suas carências são supridas quando ele se coloca à frente de um grupo e ele vai galgando dentro dessa esfera religiosa que seria, entre aspas, alguma coisa normal, mas de repente ele começa a almejar um cargo e a instituição não lhe dá chance para isso. O que ele faz? Ele vai amealhando um grupo de seguidores, ele sai e forma a sua própria religião. E aí ele começa então a criar um sistema que tem alguma coisa semelhante com o cristianismo ou uma outra religião mais séria e vai agregando algumas coisas da sua própria personalidade. E o pior, tem muita gente que prefere ir atrás desse pessoal do que se apegar à palavra de Deus. Nunca houve tanto falso profeta se dizendo pastor, se dizendo padre, se dizendo voz de Deus, se dizendo a última voz da profecia, a última profecia sobre a terra. Preste atenção, cuidado. Até mesmo pessoas que antes você acreditava, que você valorizava, que você ouvia. Lembre do que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, mesmo que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que seja diferente daquele que já foi anunciado, que ele seja maldito, que ele seja anátema. Então cuidado. Versículo 23, então se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos. Versículo 24, e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aí preste atenção, se possível, os próprios eleitos. Deus tem, na sua presciência, Deus de antemão conhece, Deus de antemão sabe aqueles que vão responder positivamente à pregação do Evangelho. Porque Deus é Deus, a mente de Deus é prodigiosa, impossível de nós conhecermos. O Evangelho é anunciado, aqueles que recebem essa mensagem e creem, esses não vão ser enganados. Eu gostaria que você entregasse sua vida a Cristo, que você adotasse a Bíblia como sua única regra de fé e prática, que você experimentasse um novo nascimento operado com um milagre no seu coração, para que você tenha certeza de haver sido escolhido por Deus. E aí sim, você estudasse a Bíblia para ficar longe dos falsos profetas e reprovar essa gente que já está reprovada por Deus. E por último, a quinta sinalização, essa talvez seja uma das mais terríveis, a perseguição aos cristãos. Hoje, o número de cristãos no mundo perseguido cresce de uma forma absurda. Nunca
esse sentimento de perseguição foi tão aguçado. Obviamente houve, enquanto existia a União Soviética, houve muita perseguição, né? Os países comunistas mataram muitos cristãos, mas ainda existe país comunista e ainda existe muito cristão sendo morto, tá? Por causa da sua fé. Veja só que Jesus previu isso, Lucas 21, 12, 16 e 17. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, e por causa do meu nome sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Eu quero aqui dizer alguma coisa muito importante. O Brasil está agora numa guinada política muito rápida e muito aguda. Então, se fala muito agora em jejum e oração. Existe aí um povo cristão, evangélico, apoiando o presidente que se diz um cristão. E nós sabemos que essa guinada, ela está suscitando na sociedade uma certa aversão, principalmente a essa ala protestante, que agora assume esse contorno político. Eu quero dizer uma coisa aqui: se o Brasil sofrer uma guinada no sentido contrário, a chance da igreja ser perseguida no Brasil como nunca houve antes é imensa. Então, nós cristãos precisamos entender que a nossa participação política mais efetiva, além da urna, é a oração. Nunca a oração foi tão importante. Nós não fomos chamados para apoiar presidentes ou partidos. Nós fomos chamados para respeitar as autoridades constituídas, sim, mas para interceder por eles. E interceder, a Bíblia diz lá em Timóteo, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque se isso não acontecer e houver no governo pessoas contra o cristianismo e que consideram o cristianismo um atraso para o avanço da sociedade, a igreja vai ser perseguida. E cá para nós, a igreja, quando é perseguida, ela é depurada. Quando ela sofre perseguição, surgem os verdadeiros. Surge verdadeiramente uma igreja qualificada, com fé, com coragem, com determinação. Eu não estou desejando a perseguição, mas a perseguição é um sinal do final dos tempos. O nosso Brasil ainda não sofre isso. Talvez um ou outro, numa esfera mais privada, tenha percebido algum tipo de perseguição. Eu mesmo já passei por algumas coisas nesse sentido, você que me ouve pode ter também passado. Mas essa perseguição de nível político contra uma sociedade inteira dentro de um país, os países comunistas já viveram isso, alguns países lá na África já passaram por isso, e que nós possamos ser livres disso. Porém, se ela vier, saibamos que é uma sinalização de Deus. Eu queria concluir dizendo o seguinte: esses sinais não foram dados para nos amedrontar. Eu não gostaria que você, ao nos acompanhar nessa mensagem, ficasse atemorizado. Poxa, então pastor, nós estamos chegando no final dos tempos. Sim, nós estamos chegando. Mas esses sinais funcionam como placas, funcionam numa estrada. Para que existe sinalização na estrada? Não é para que amedronte os transeuntes. Não, é para proteger os transeuntes. Ou seja, os sinais dos tempos são para proteger aqueles que têm fé. Estão aí para proteger a nossa comunhão com Deus, para nós sabermos que tudo isso que está acontecendo, Jesus sabia e nos deu de bandeja, antecipadamente, para que quando eles começassem a surgir na estrada da vida, nós nos alegrássemos com isso e nos sentíssemos assim amparados por Deus.
Ele nos avisou porque Ele nos ama. Ele nos avisou porque Ele deu a vida dele por nós. Ele nos avisou para que nós pudéssemos estar preparados, nos enchermos de esperança e passarmos essa esperança para as pessoas que não o conhecem. Tá? Então, Deus conhece o fim desde o começo. Deus sabe que muitos dentre a humanidade crerão no seu Filho Jesus Cristo e deixou para nós essas visões, essas antecipações, essas sinalizações, para que nós pudéssemos com humildade e com devoção anunciar o reino de Deus, dizendo para as pessoas: não se preocupe, o futuro da humanidade está em boas mãos. Não está nas mãos do diabo, não está na mão dos governantes, está nas mãos daquele que disse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: que tipo de sentimentos esses sinais geram em você? O que você está sentindo agora? O que passa pela sua cabeça ao perceber que a Bíblia está à frente do jornalismo televisivo, tanto brasileiro quanto mundial? Não é legal isso? Você já admitiu ser um pecador ou uma pecadora e já entregou a Jesus Cristo o seu coração? Você já fez uma oração dizendo: Jesus, eu te entrego o meu coração, tó Senhor, ele é teu. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Jesus já se tornou o teu salvador pessoal? Você tem um relacionamento com Cristo vivo, ressuscitado? Isso faz diferença na sua vida? Você descansa seguro na expectativa de uma vida eterna que Cristo comprou na cruz do Calvário para você? O cristianismo é assim, vital para você? Você gostaria de orar comigo agora? Você que está aí na sua casa, tem alguém perto de você, você convidou um amigo, tem algum parente que não conhece Jesus, pega na mão dele agora, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração juntos, vamos pedir a Jesus para que Ele possa trazer essa paz, essa certeza, essa tranquilidade para esses corações. Pai querido, estamos agora como família, em nossos lares, de mãos dadas, acreditando que através desse ambiente tecnológico, virtual, a Tua presença vem sobre nós de uma forma singular. Nós podemos sentir o Senhor, nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos perceber que esse ambiente não tem apenas oxigênio, esse ambiente tem muito mais do que isso. Esse ambiente é um ambiente de glória, é um ambiente de paz. Nós sentimos, ó Deus, o Teu convite, o Teu chamado, a Tua convocação, para que nesses dias entreguemos o nosso coração ao Senhor. Possamos admitir o nosso erro, o nosso pecado, e possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa o meu pecado, entra no meu coração, dá-me a Tua salvação. Eu quero vivenciar esses últimos momentos sobre a terra, esse tempo tão sinalizado pelo Senhor, com paz no meu espírito. Lembrando que o Senhor me ama e mandou seu Filho morrer na cruz por mim, a qual eu recebo nessa hora como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Ó Deus, salva essa vida, salva essa alma, salva esse moço, essa moça, esse senhor, essa senhora. Tira o medo, Senhor, do coração das pessoas. E a Tua igreja, aqueles que já são Teus, que são Teu povo, permita, Senhor, que nós aproveitemos esse tempo para anunciar o reino de Deus, lembrando que o Senhor tem tudo, que a Tua mão está estendida, que haja paz nesse lar, haja paz em nossos lares, em nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e repasse essa mensagem, leve-a a outros que precisam, nesse momento de desespero, ter um lugar para ancorar a sua fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz. Que bênção. Nós podemos ouvir a palavra do Senhor, podemos louvar a Deus. E eu me lembro de um texto de Davi, do Salmo 18, que diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Deus o ouviu e o socorreu.
eu gostaria de, antes de nós terminarmos, orar por você, e depois eu tenho um avisinho para te dar rapidamente, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí, na sua casa, junto com a sua família, para nós orarmos por esse tempo que nós estamos vivendo. Nossa nação tem sido passado por dificuldades e outras nações têm passado tremendas dificuldades. Então eu gostaria de orar com você nesse momento, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, para que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Senhor, Davi orou no tempo da angústia. Nós, nesse tempo de pandemia, queremos orar, porque nós cremos que o Senhor nos ouve. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia, Deus, da nossa cidade, tem misericórdia do nosso estado, do nosso país, tem misericórdia, Deus, das nações. Deus, tem misericórdia das pessoas que estão sofrendo, que estão com medo, que estão angustiadas. Pai, nós clamamos ao Senhor, pois Tu és Deus, Pai, porque em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos depositar a nossa confiança. Senhor, por favor, por misericórdia, atende a nossa oração, atende o clamor que tem sido feito por todas as nações ao Senhor, pedindo misericórdia, Deus. Em nome de Jesus nós suplicamos a Ti, Pai. Abençoa-nos e socorre-nos, em nome de Jesus, Pai. Amém? Gostaria de avisar que às 9 horas o pastor Tiago vai estar disponibilizando o culto deles lá no Peru também, Vida em Cristo Peru, ou MEVEC Peru. No final vai ter aqui o endereço, nós vamos colocar o endereço para você, para as 9 da noite você está podendo receber mais um pouco da palavra do Senhor, através do pastor Tiago lá do Peru, tá? E as nossas programações, nós temos colocado aí sempre no final, no começo, todas as nossas programações estão sendo colocadas aí para você. E participe, não deixe de participar, tem vários horários, e que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos encerrar com mais um cântico. Que Deus te abençoe e ótima semana. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.